Quer saber 3 motivos que dificultam o orgasmo vaginal? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E muitas mulheres têm dificuldade em alcançar o orgasmo pela parte interna da vagina. Elas até conseguem alcançar o orgasmo através do clitóris, por meio do sexo oral, por meio da masturbação, pela estimulação manual, vibrador, porém a parte interna da vagina, quando ocorre a penetração, parece que não sente muita coisa e às vezes pior, sente até dor e desconforto. Então, hoje eu vou falar os 3 maiores erros que dificultam que o orgasmo vaginal aconteça, tá? E o primeiro erro é a falta de irrigação sanguínea. Como assim? O pênis, quando ele fica ereto, ele tem uma irrigação sanguínea. Essa irrigação sanguínea ela vem do processo de excitação. Porém, a irrigação sanguínea do pênis é uma quantidade muito menor do que na mulher. Isso porque na mulher ela precisa de irrigação sanguínea em toda a região da vulva, da vagina, para que a vagina fique macia, fofinha, receptiva ao pênis. Então, enquanto no homem ele precisa de cerca de 50 ml de sangue, na mulher são cerca de 500 ml de sangue. É uma quantidade muito maior, tá? Isso leva muito mais tempo. Então o homem está pronto para a penetração em 2 minutinhos e a mulher demora cerca de 20 minutos para ocorrer todo o processo de irrigação sanguínea necessário. E quando a gente para pensar na experiência sexual tradicional, normalmente o sexo com começo, meio e fim demora menos que 20 minutos. Isso significa que as mulheres normalmente são penetradas sem estarem prontas para a penetração. Então, isso vai dificultar muito que a mulher alcance o orgasmo na penetração. Então, para isso, a gente precisa prolongar a experiência das preliminares por pelo menos 20 minutos no corpo da mulher. E veja bem, eu disse no corpo da mulher. Então, se a gente for somar mais o tempo de preliminares que vai ocorrer no corpo do homem, a gente aumenta aí esse tempo, tá? Pode dobrar o tempo, 20 minutos em média de preliminares no corpo de cada um. Mas, enfim, para a mulher é essencial receber pelo menos 20 minutos de processo de excitação, que pode ser com estímulos corporais, sexo oral, masturbação, até mesmo o estímulo, interno que antecede o momento da penetração, também já vai preparando, sensibilizando a parte interna da vagina, para que quando ocorrer a penetração, ela esteja de fato excitada e não sinta dor e desconforto e alcance o orgasmo na penetração. O segundo ponto que dificulta a mulher a alcançar o orgasmo na penetração é a falta de sensibilidade na parte interna da vagina. Muitas vezes a pessoa faz o processo aí de excitação de 20 minutos e mesmo assim, quando vai estimular a parte interna, parece que tem uma dificuldade em sentir, tá? Como que a gente faz para sensibilizar? O interessante é estimular o ponto G ou zona G. Como que funciona? Você vai colocar o seu dedo na entradinha do canal vaginal e você vai entrar mais ou menos 2 falanges, tá? Fazendo movimentos circulares. Por meio desses estímulos circulares, o que vai acontecer? Você vai identificar o ponto G, que é uma zona mais rugosa. Algumas pessoas têm dificuldade para identificar esse ponto. Se você tiver dificuldade, você pode perceber qual que é o ponto onde essa pessoa sente mais. Então, se ela sente mais aqui, ó, tá passando, quando vem aqui tem uma resposta, que nada aqui tem, aqui é o ponto de maior prazer, tá? Se você não conseguir identificar, pode permanecer só fazendo esse movimento circular que em algum momento você tá tocando, porque o ponto G, ele não é exatamente aqui no meio, 2 falanges, ele pode ser um pouquinho antes, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, então varia de corpo para corpo, tá? Então, você fazendo esse movimento, você vai estar estimulando o ponto G. Mas se você conseguir identificar, você pode parar no ponto G e fazer movimentos mais focados, que a gente chama movimentos de venha, tá? Fazendo movimento de venha, fazendo movimentos de pressão
E o próprio movimento circular, você pode fazer ele mais curtinho, mais focado. Tá? Quando você permanece fazendo esse estímulo por um período prolongado, você vai começar a sensibilizar a parte interna da vagina. Só que cada mulher vai começar a sensibilizar num tempo diferente. Então, tem mulheres que vão começar a sentir depois de 5 minutos, outras depois de 10, outras depois de 15, e o tempo máximo para ela começar a sentir uma coisa é até 40 minutos, tá? Então, dentro das massagens tântricas, por exemplo, na fase 4, nós estimulamos por 40 minutos a parte interna da vagina. E essa mulher que às vezes tem dificuldade de sentir, numa primeira massagem, muitas vezes vai sentir só no finalzinho da massagem, só que numa próxima, ela começa a sentir com 35, depois numa próxima com 30, depois numa próxima com 25, 20, 15, 10, chega uma hora que quando começa os estímulos, ela já está sentindo. Então é um processo de sensibilização da parte interna da vagina que requer uma sequência de estímulos, que pode ser, né, esses estímulos, eles podem acontecer tanto numa experiência de massagem tântrica, quanto nas preliminares, quando vocês forem ter experiência íntima, ok? Se você tiver interesse em aprender as técnicas de massagem tântrica para melhorar aí a experiência sexual, a experiência íntima, tem o meu curso online de Tantro Conexão, onde eu ensino todo o passo a passo das massagens tântricas, ensino a técnica do ponto G, que é a fase 4 da massagem. Então eu vou deixar o link para o meu curso online, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? São videoaulas com todo o passo a passo em pessoa de verdade, em genital de verdade, dá para aprender direitinho e praticar. E o terceiro motivo que gera essa dificuldade para a mulher alcançar orgasmo vaginal são os bloqueios, os traumas. Muitas vezes essa vagina, ela passou por questões aí de se sentir invadida porque foi penetrada sem estar pronta, né? Sentiu dor, desconforto. Então essa vagina, ela vai cada vez mais travando, tá? E o que acontece? Para a gente liberar a vagina desses bloqueios, desses traumas, ela precisa se sentir respeitada. Como assim? Bom, no meio do caminho, entre o processo de excitação e o processo de estímulo da vagina, existe um lugar onde a gente tem que respeitar o tempo da vagina, tem que aguardar a permissão da vagina para esse estímulo, tá? Funciona assim, você vai fazer todo o processo de excitação, que vai durar, né, pelo menos uns 20 minutos, só que antes de penetrar, você vai deixar o seu dedo na entradinha do canal vaginal, tá? Quando você deixa o dedo na entradinha do canal vaginal, sem penetrar, você vai observar se a vagina está relaxadinha, se ela está tensa, travada. Então, normalmente, mulheres que têm bloqueios, né, alguma questão de trauma, que já acessou muita dor, desconforto, essa vagina vai estar travada, ela não vai estar relaxadinha, receptiva, tá? Então, você fica estimulando o clitóris até a vagina relaxar. O que acontece é que muitas mulheres que têm esse tipo de bloqueio, muitas vezes você fica ali 40 minutos estimulando o clitóris e ele não relaxa. E daí você não vai estimular a parte interna. Só que você está passando uma nova memória de respeito, né? Porque, olha, eu estou me sentindo respeitada. O dedo ficou aqui, ele não invadiu e eu fiquei acessando prazer com o dedo ali na entradinha do canal vaginal. Opa! Daí a vagina, ela vai relaxando, né? Então, quando ela sente que ela está sendo respeitada, que ela não está sendo invadida, que ela não precisa se armar, se travar, ela vai relaxando, e aí sim você vai fazer o processo de estímulo da parte interna, somente depois que a vagina relaxou. Com isso, você vai ressignificando as memórias desse corpo, né? O nosso corpo tem memórias. Então, se ele já tem aquela memória que a penetração é dor, desconforto, ele já trava. Então, a partir do momento que sentiu respeito, ok, relaxou. E depois que começar a sentir prazer, daí vai começar a associar o estímulo interno com outra coisa, não mais com dor, desconforto, né, com invasão, mas sim com respeito, com orgasmo, com sensações boas. E com isso ela vai ressignificar a experiência da penetração e quando receber o pênis vai começar a acessar prazer. Primeiro começa com os estímulos manuais e daí depois que o corpo ressignifica, né, faz uma sequência de massagens, pelo menos umas 3 massagens assim,
daí o corpo ressignificou, quando vai para a penetração ela começa a acessar prazer e orgasmo vaginal, ok? Bom, então essas são as técnicas que podem contribuir para quem tem dificuldade no orgasmo vaginal. Se você tiver alguma dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!